Pessoal, o mais importante é a gente perceber o seguinte, que para que uma questão passe a ser nossa, como assim, professor? Para que tu consiga dominar uma questão, tem que exercitar ela. Quantas vezes eu olhei para uma questão, o professor fazendo na sala de aula, olhei, putz, tranquilaço, fui fazer em casa e não consegui. Isso aconteceu dezenas de vezes comigo, e é extremamente frustrante quando isso acontece, né? O ideal seria o quê? O ideal é que a gente aprendesse uma questão, já tentasse exercitar na presença do professor, que aí eu vou lá e já ajudo quem tiver problema. É a melhor maneira, que aí provavelmente a terceira vez que eu fazer em casa, a segunda vez que eu fazer em casa, a chance de eu acertar já é grande. Vou fazer isso então. Vou fazer esse exemplo para vocês, vou trocar os dados para que vocês treinem e em seguida corrijo o exercício. Para um chuveiro com potência de 6.000 watts, um dado realista, usado diariamente 20 minutos, calcule o custo da energia elétrica mensal. E eu tenho que fornecer um dado a vocês, né, que é o custo do quilowatt-hora. 1 quilowatt-hora, 40 centavos é um valor também bem realista para o quilowatt-hora, como estava na prova. Então vamos lá, galera. O primeiro passo é tu calcular a energia gasta pelo chuveiro no período todo. Como potência é energia sobre tempo, tu sabe a potência, 6.000. E consegues calcular o tempo, né? Se são 20 minutos, pessoal, em horas é só fazer 20 dividido por 60, que é 1/3 de hora. Só que não é para um mês, certo? Se a cada dia ele gasta 1/3 de hora, em um mês seriam quantas horas? 10. Parabéns, 1/3 vezes 30, né? Vai dar 10 horas. Esse é o tempo de utilização do chuveiro, então. Então aqui é vezes 10, está dividido, passa 6.000 vezes 10, 60.000. 60.000, aqui era watt e aqui é hora. Watt-hora. Só que as concessionárias de energia não medem a energia em watt-hora, e sim em quilowatt-hora. Divide por 1.000, 60 kWh. E depois, para finalizar, regrinha de 3. Se 1 kWh custa 40 centavos, 60 kWh custa X. Cruz credo, X igual 6 vezes 4, 24, tem o zero e tem a vírgula. 24 pila, cara. A conta de luz, né, naquele mês dos, sei lá, 100 e poucos reais, 24 reais foi só pro chuveiro. Certo? Não é simples que eu estou falando de hora, eu posso dividir como do mesmo jeito que eu divido falando de decimal. Porque fala próxima matemática, mas é uma coisa meio que tem a ver com isso aí. Não. Que tinha um negócio de que dava 0,3333 e falando de hora eu conseguia fazer isso virar exato, mas falando em décimo era uma dízima. Aí eu fiz ver. Tá, entendi. Tu tava assim, 3,333 horas. É isso? É, mais ou menos isso. Se tu for transformar isso em horas e minutos, talvez não fique uma dízima. Realmente, porque esse cara aqui é 10 vezes menor que esse, certo? E quando a gente faz 3 horas e tantos minutos, esses caras aqui não são 10 vezes menor que esse, né? Certo? É 60 vezes menor. Então, justamente o fato de as horas, minutos e segundos não ser um sistema decimal, fica diferente. Então, tu vê, dá vontade de dizer que é 3 horas e 33 minutos, né? Certo? Mas não é. Na verdade é o seguinte, aquele 0,333... eu teria que transformar numa fração, certo? Que é 3 sobre 9, ou 1/3, né? A gente já conhece essa fração. E transformar esse 1/3 em minuto. 1/3 de hora em minuto vezes 60. Vai ficar 60 sobre 3, deu só 20 minutos, não deu 30 e poucos minutos. Então ficou 3 horas e 20 minutos. Então, exato. Como? Ele fez 3 sobre 9. Ah, bonita essa pergunta, cara. Que pergunta bonita. Eu te confesso assim, cara, que quando os meus professores me ensinaram a transformar uma dízima periódica numa fração, né, achar a fração geratriz de uma dízima periódica, eles não me explicaram a origem das coisas. Eles simplesmente falaram assim, ó, Otávio, se o 2 está se repetindo, tu faz 2 sobre 9. Eu achava esquisito, mas eu ia confirmar e via que dava certo. 2 dividido por 9 não dá, 0, vai 0. 2 vezes 9, 18, sobra 2, baixo 0. 2 vezes 9, 18.
E eles não me responderam, cara. Nunca nenhum professor me explicou por que era 9. Tá na Bíblia, será? Só que aí depois eu fui ler os livros. Os livros não mentem. Os livros são foda, cara. Os livros me mostraram como é que os filhos da mãe dos matemáticos descobriram uma técnica para transformar isso em fração geratriz. Vê se os caras não são foda, cara. Os caras pensaram o seguinte, peraí. Ah, não, peraí, vou multiplicar por 10 os dois lados. Vai ficar como, galera? 10x. Tudo bem para vocês? Será que eu posso pegar a primeira equação e subtrair ela da segunda? Isso aqui é uma equação, né? Eu posso botar uma embaixo da outra e subtrair uma da outra, não posso? Subtraindo uma da outra, 10x menos x, 2,22222 menos 0,22222, está multiplicando, passa. Esta é a verdade por trás da coisa. Certo? Isso, se tu fosse tentar fazer com um cara que se repete de 2 em 2, teria que multiplicar por 100 a primeira equação para poder subtrair e eliminar a parte que se repete. Aí na hora que tu fizesse 100 menos 1 daria 99. Certo? Bonito isso aí, né, cara? Isso é simples, mas isso é delicado, cara. Não é a primeira vez que o cara tenta que o cara consegue fazer, não. Tá? Então uma coisa bem interessante, é daí que vem a origem das frações geratrizes de dízimas periódicas. Mas ainda vale lembrar que o mais complicado é quando tem uma parte que não se repete, né, galera? Tipo 0,2333. Nessa hora a técnica curta fica 23 menos 2, que é o que não se repete, 9, que é a repetição é de 1 e 1, e 1, 0, porque tem um cara que não se repete, né? Certo? Fica um pouquinho mais delicada a regra. Dá pra fazer por esse jeito também que fica bem bonito. E não se esqueça de simplificar depois, hein, galera? Divide por 3 em cima e embaixo. Prova real, divide 7 por 30, né? E tem que dar exatamente aquilo, certo? Então uma palhinha de frações geratrizes de dízimos periódicos, muito bacana essa parte. Tem algumas questões, algumas deduções, inclusive de PA e PG, que usa essa ideia. Bem interessante. Então é isso, vimos... Posso trocar os dados desse para vocês, pessoal? Vamos lá. Vou botar uma corzinha diferente. Ninja esse chuveiro aí, chuveiro da Bosch lá, que é ninja mutante, 8 mil watts. São razoáveis, é verdade. Vocês estão numa idade complicada, vou botar uma meia hora de banho, né? Meia hora eu quero pro mês todo, hein? Vamos supor aqui que a tua casa está consumindo menos de 100 kWh por mês, aí o preço do quilowatt está uma baixadinha. E quando eu não sabe bem, tipo, 3 vezes o banho, aí eu multiplico ali. Isso, assim, ó. Aqui quando eu coloquei 30 minutos, já estou considerando que, sei lá, vamos dizer que tem 3 pessoas na casa e cada uma está usando 10 minutos. Se a gente considerasse que isso é o tempo de um banho, e são 5 banhos por dia, teria que multiplicar por 5 para depois multiplicar por 30, por ser o mês todo que eu quero. Certo? É bem isso mesmo. Vamos lá, galerinha. Arrisca aí para ver o que vai rolar.